Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer ter você por aqui. Você conhece a história do rico e do Lázaro? É uma história contada por Jesus e ela é rica em ensinamentos, tem muito a nos ensinar. E nesse vídeo nós vamos meditar nesse assunto. No livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, vamos meditar. Haviam dois homens, nem o nome é citado, que é o rico, e o outro chamado Lázaro. Os dois morreram, e Lázaro, ele foi levado pelos anjos até o reino de Deus, até o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. Os dois morreram. Só que Lázaro foi para o céu e o rico, ele foi para o inferno. Mas o rico, é importante dizer, ele não foi para o inferno porque ele era rico. O próprio Abraão, que ele viu de longe, era uma pessoa rica. Em Gênesis 13, no versículo 2, diz inclusive que Abraão era muito rico. Diz que esse homem era rico. Abraão diz que era muito rico. Então, o rico ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque, embora ele tivesse os bens, embora ele tivesse tudo o que ele desejava, ele não tinha o mais importante, que era a presença de Deus. E ele não tinha a presença de Deus porque ele deixou de fazer algo que era fundamental para que ele fosse salvo. Ele deixou de se arrepender. Ele não passou pelo arrependimento. Todos os que desejam entrar no reino de Deus, é preciso se arrepender. Aliás, Jesus ele começou o seu ministério assim. A primeira pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para que a pessoa ela venha chegar no reino dos céus, chegar no reino de Deus, a pessoa precisa se arrepender, ela precisa passar pelo arrependimento. Todos os que hoje estão no céu pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Também todos os que estão no inferno pecaram. A diferença é que os que estão no céu se arrependeram e os que estão no inferno morreram sem se arrepender dos seus pecados. E é um assunto muito profundo. Se o rico ele tivesse se arrependido dos seus erros, que não cita aqui claramente quais eram os erros dele, mas se ele tivesse se arrependido dos seus erros, ele teria também sido salvo. Assim como o ladrão na cruz, ele foi salvo no último momento da vida dele. Ele era um ladrão, ele fez o que era errado, mas no último momento da vida dele, ele foi salvo por Jesus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então, aquele ladrão foi salvo. Esse homem rico, ele também poderia ter sido salvo, se ele tivesse se arrependido. Então, para a pessoa ela chegar a Deus, ela precisa se arrepender. Então, se você analise a sua vida, há algo que você ainda não se arrependeu, há algo que você ainda tem que se consertar com Deus, se existe alguma coisa que ainda não foi 100% resolvida entre você e Deus, ou entre você e as pessoas, eu não sei, mas se há algo, se conserte, se arrependa dos seus erros enquanto é tempo, porque é preciso que todo ser humano passe pelo arrependimento para herdar o reino de Deus. É um critério indispensável, a pessoa precisa se arrepender para herdar o reino de Deus. Vamos à continuação, está escrito assim: E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha, o rico, lá no inferno, ele estava em tormentos, é o que a palavra de Deus diz. Então, o inferno é um lugar de tormentos. O inferno é um lugar da ausência de Deus. E é posto um abismo entre o céu e o inferno. Então, a pessoa que ela é condenada é o fim. A pessoa não tem mais saída, não tem como ela sair de lá, é o que a palavra de Deus diz. Então, a pessoa ela precisa fazer a escolha dela em vida, não depois que a pessoa morre, porque depois que a pessoa morre, o destino dela já está definido, ela já definiu o destino dela em vida. Então, a pessoa precisa se arrepender em vida, porque uma vez que a pessoa é condenada, não tem mais o que fazer, a pessoa vai passar toda a eternidade lá. E o mesmo quem é salvo, a pessoa que ela faz as escolhas certas, a pessoa que se arrepende aqui na terra e ela chega ao céu, ela vai passar toda a eternidade no céu. Ela vai passar toda a eternidade ao lado de Deus. Então, você vê que aqui na terra as pessoas até podem escapar das consequências. A pessoa pode fazer o que é errado e continuar se dando bem. Só que no porvir a consequência virá. Mesmo que a pessoa ela escape das consequências aqui, depois a pessoa ela vai pagar as consequências. E aquele pensamento de que todo mundo vai ser salvo é mentira. A palavra de Deus diz que há os que serão salvos e há também os que irão para o inferno. Mas para que a pessoa ela possa ser salva, a pessoa precisa se arrepender. E há quem viva aqui, a pessoa gosta dos seus erros, a pessoa gosta, a pessoa tem os seus prazeres, a pessoa às vezes ganha um dinheiro a mais porque mente, porque faz o que é errado, a pessoa ela está entregue aos seus prazeres e ela gosta, ela não vê problema nisso, ela não acha que é necessário, ela não acha que é necessário se arrepender porque aparentemente ela está bem, ela está tendo o que ela gostaria aqui na terra. Só que a pessoa precisa considerar isso. Um dia a conta vai chegar. Um dia Deus ele vai cobrar. Um dia a pessoa ela vai se responsabilizar. Um dia a pessoa vai responder a tudo que ela fez aqui na terra. Então, o melhor é a pessoa ela estar com Deus, ela fazer o que é certo e ela deixar o pecado, ela abandonar o erro. Na continuação diz assim: E disse ele, o rico: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, olha a palavra que o rico usou. Se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Eles iam se arrepender. É exatamente disso que o rico está falando, sobre arrependimento. Então, o rico, quando ele estava lá no inferno, ele desejava que Lázaro fosse aos irmãos dele, para falar para os irmãos dele se arrependerem. Porque para os irmãos dele ainda tinha chance. Os irmãos do rico estavam vivos, os 5 irmãos dele estavam vivos e para eles tinha chance. Então o rico desejava que Lázaro fosse até lá para falar com eles, para que eles se arrependessem. Mas para o rico já não tinha mais chance. E você, nós que estamos vivos, a chance é para nós. Enquanto nós estamos aqui, nós temos chance, assim como os irmãos do rico tinham. Mas
para quem já partiu, não há mais chance. Então, aproveite a oportunidade. Aproveite, porque se você vive, se você está vivo, você tem essa oportunidade. Olha, tudo que o rico desejava, o que o rico desejava naquele momento, era que alguém fosse aos irmãos, para que alguém falasse para os irmãos, para que os irmãos se arrependessem, porque para eles tinha chance, e essa chance ela é nossa, nós temos essa chance. O rico desejava que os irmãos dele fizessem o que nós temos oportunidade aqui agora de fazer, porque nós estamos em vida, a oportunidade é para nós. Então fica essa mensagem, fica essa reflexão. O Senhor nos dá essa parábola para que a gente venha analisar a nossa vida, para que nós venhamos estar sempre direitos perante Deus, para que a gente venha abandonar, deixar o erro, deixar o pecado, deixar tudo que nos afasta de Deus e poder nos entregar, poder ter a nossa vida entregue ao Senhor Jesus. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessa mensagem, passe ela adiante, compartilhe com mais pessoas para que mais gente também seja alcançada. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.